Bem-vindos a mais uma live, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, em Santos, cujo pastor-presidente é o pastor Natanael Rinaldi Filho. E, como sempre temos falado, a intenção destas lives é aprender como viver o nosso dia a dia, até que Jesus volte. Como devemos andar, como devemos lidar com algumas situações que se apresentam na nossa caminhada. Então, para começarmos essa meditação de hoje, mais do que necessário é falar com Deus. Porque Ele nos dirige, Ele nos orienta e Ele nos ama e quer sempre o nosso melhor. Mesmo quando Ele nos castiga, castigo também é amor. Castigo é aquele amor que te reorienta, que fala, não vai por esse caminho que é perdição, vem por aqui. Então vamos falar com nosso Deus, que é o nosso Pai, aquele que nos ama, que cuida de cada um de nós. Então, se você puder, feche seus olhos, se não, eleve seus pensamentos a Ele. Pai amado, Pai querido, santo e bendito, reconhecemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que tem interesse nas nossas vidas. Tu és um Deus pessoal, um Deus que olha individualmente, que conhece cada um, que conhece o nome, conhece o dia a dia, conhece os pensamentos. Senhor, nos entregamos nessa manhã nas Tuas mãos, clamando pelas Tuas misericórdias. Sabemos que somos feitos do pó, Senhor, que somos frágeis, somos delicados, e só a Tua presença que nos fortalece. Tu és aquele que nos deu o fôlego de vida e nos sustenta. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos de aprender com esta carta de amor que o Senhor deixou para nós, que é a Tua palavra, que é a Bíblia. Nos ajuda, Senhor, a encontrar os tesouros escondidos dentro dela, Pai. Nos ensina, Senhor, a estudar, não apenas ler. É o nosso rogo, o nosso pedido, Pai. Prepara cada coração e cada mente que vai ouvir essa mensagem. É o meu rogo que é feito em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, irmãos e todo aquele que quer aprender mais de Deus. E o título de hoje, da nossa meditação, é Pecado gerando pobreza. Uma das consequências que o pecado traz é pobreza. E para nós falarmos um pouquinho sobre esse tema, nós vamos buscar lá em Juízes, no seu capítulo 6, de 1 a 6, o que estava acontecendo com o povo de Israel. Veja só, Juízes 6, versículo 1 a 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar.
nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, pobreza causada por guerra, por invasão do inimigo, por opressão. Quando você está numa situação dessas, você não consegue enriquecer. Porque, olha só a situação do povo de Israel. Por que Deus permitiu isso? Porque Israel fez o que era mal aos olhos de Deus. Se afastou do Deus provedor, do Deus que sustenta, do Deus que abençoa. Se afastaram, foram atrás de ídolos, foram atrás de ídolos mortos que não falam, que não ouvem, que não andam, dizendo: oh, esse Deus que nos tirou do Egito, não foi aquele Deus. Então, ofenderam a Deus, desprezaram ao Deus Todo-Poderoso que tinha com mão forte tirado aquele povo da escravidão do Egito. E agora eles estão numa terra que era para eles dominarem, era para eles conquistarem completamente, mas não, fizeram o que era mal. E Deus permitiu que aqueles inimigos oprimissem. Eles estavam fazendo covas para poder plantar as coisas, eles se escondiam em cavernas, faziam fortificações, faziam coisas assim para se esconderem e para tentarem resistir ao inimigo. 7 anos vivendo dessa forma. Como é que você vai plantar? E plantando, como é que você vai ter paz para colher? Na hora da colheita você está ali distraído, colhendo fruto do teu trabalho. Aí vinham os inimigos, roubavam tudo o que eles construíram durante aquele ano. Você plantava e leva um tempo para colher. Aí eles vinham e levavam todo o fruto da terra. Todos os animais que eles tinham cuidado, engordado. Então o inimigo permitiu durante 7 anos que aquele povo, que era amado do coração dele, que ele tinha tanto apreço, tanto carinho, mas que rejeitou a sua presença. Ele permitiu que eles fossem oprimidos. E vejam bem, assim Israel empobreceu, não pouco, muito, pela presença dos inimigos, que na ocasião eram midianitas, mas haviam outros inimigos. Então vocês vejam que quando o povo peca, é fatal. Vai empobrecer. Seja empobrecimento econômico, seja empobrecimento moral, a pobreza vem. A consequência vem. E uma delas é a pobreza. Vamos ver agora, aqui ó, livro de Joel. No livro de Joel, Deus manda praga, manda fogo para destruir a fonte do sustento do seu povo. E, consequentemente, destruía a fonte das ofertas. Aquele povo havia sido instruído durante o período do deserto como deveria cultuar a Deus. Deus foi ensinando, passo a passo, o culto, como deveriam ofertar as libações, as ofertas por cada pecado. Eles tinham leis, orientações vindas de Deus. Eles eram os únicos
que tinham esse conhecimento, porque Deus tinha escolhido, a partir de Abraão, um povo para ele se manifestar na terra. Então eles eram muito especiais, mas não deram valor e ofenderam a Deus. E Deus mandou pragas, queimou o sustento. O povo não tinha mais o que colher e automaticamente não tinha mais o que ofertar. E ali, cadê as bênçãos de Deus? Então, até o culto, Deus estava corrigindo o povo porque ele não estava cultuando corretamente. Eles estavam oferecendo o que Deus dava para eles, eles ofereciam para ídolos mortos. Queriam ser iguais aos povos ao redor, eles que eram tão especiais. Mas o que Deus esperava deles era arrependimento. Porque o pecado, ele atrai o juízo de Deus. Só que a maldição divina, ela é disciplinadora. Quando Deus corrige, não é para o teu mal. Está chamando a atenção. Ei, você está errado, se volte para mim. É para mim. Então o chicote de Deus não é para nossa destruição. É para que a gente se volte para Ele. Quando estiver em aperto, clame a Ele. Então, veja só, a situação moral e espiritual de uma nação também interfere na economia. Veja bem, por exemplo, uma sociedade que vai se afastando de Deus. E aí o pai de família, que é aquele que trazia o sustento para sua casa, ele começa a se embriagar e se torna um alcoólatra. Um exemplo. O trabalho, ele continua trabalhando, mesmo, sabe, trupicando, ele continua trabalhando. Como ele se tornou um alcoólatra, com certeza a qualidade do trabalho dele diminuiu. Porque ele não tem mais o domínio sobre si, ele está dominado pelo álcool. E aí diminui a fonte dele de renda. E quando ele sai, ele não leva para a família, para a mulher e para os filhos. Ele gasta com mais bebida. Porque quem está controlando ele é o álcool. E nós sabemos quem está por trás do álcool. O diabo e seus anjos, buzinando, falando na orelha. Não, você tem o direito a se alegrar. Vai lá, vai com... Ih, aquela mulher chata, vai conversar com seus amigos. Ih, aquelas crianças bagunceiras que não te dão sossego, só te dão gasto. Ah, vai se divertir com seus amigos. E ali vai a destruição da família. Você vai vendo que um abismo chama outro. E a mulher e os filhos cada vez piores, porque não tem o sustento. Então as crianças vão ficando fracas porque não tem alimento suficiente. A mulher exausta porque ela tenta suprir, na condição que ela tiver, o alimento para os seus filhos, porque o seu marido não está suprindo. Aí pode acontecer da separação. Aí vem uma separação. Paulo orientava que se separasse, não se casasse novamente. Não se case. Por que Paulo deu essa orientação? Porque numa separação, se você dá aquele tempo para abaixar a poeira, sabe, sentir falta um do outro, você tem a chance de reatar, de haver uma correção no que estava errado, de haver um arrependimento e novamente a família estar unida. Mas o que acontece nos dias de hoje?
A pessoa se separa e logo arruma outra pessoa. E aí daqui a pouco vem outros filhos. Aí aquele homem, por exemplo, que estava pagando a pensão da primeira esposa, dos filhos, casou, logo a seguir arruma uma outra mulher, arruma mais filhos. Ele tem uma fonte só de sustento. Só que agora ele tem que dividir para 2 famílias. Você acha que vai haver prosperidade nessa casa? Está dividido. Vai diluindo. Eu conheci um senhor que ele pagava 3 pensões. Ele vivia com 10% do salário dele. Vivia pedindo dinheiro emprestado para os amigos. O pecado gera pobreza. Quando Paulo orientou, se você se separar, não se case, era para isso. Quantas pessoas que se separam e vão arrumando um casamento e daqui a pouco não dá certo, e já está no 3º, no 4º casamento, e aí chega um momento da vida que fala, puxa vida, antes eu tivesse ficado com a minha primeira esposa, ela não era tão ruim assim, dava para ter consertado a situação. Então o pecado gerando pobreza. E aí, e os filhos? Como fica aquela situação? Os filhos vendo o pai com outra família, não tem condições de dar a atenção necessária. A filha não tem uma referência de pai na casa. Ou às vezes é a mulher que abandona e já arruma uma outra pessoa para viver e leva os filhos junto com ela. Os filhos sendo criados por um homem que não é o pai deles, que não vai ter o mesmo amor, por mais que até queira, mas não é a mesma coisa. Não consegue ter o amor de um pai de verdade. Então você vai vendo como o pecado vai gerando pobreza econômica e espiritual e moral. E cada família destruída, cada família é um pontinho numa nação. É uma célula de uma nação. Então, se você vê famílias destruídas, a nação vai ficando destruída. Quando você introduz a imoralidade numa sociedade, as coisas vão se deteriorando. Você vai vendo a destruição de uma forma generalizada. Porque uma família correta, seus filhos vão para uma escola e lá está cheio de crianças cujas famílias foram destruídas e aquilo vai influenciando. Crianças revoltadas, crianças que vão ficando maldosas, crianças que vão, como eu não sou feliz, eu também não vou deixar o outro ser feliz. E você vai vendo a maldade se proliferando. E Deus tem a resposta para isso. Arrependa-se. Eu sou um manancial de águas vivas. Eu tiro a tua sede, a tua fome, tanto física quanto espiritual, quanto moral. Deus tem resposta para toda essa destruição. O homem erra, mas se ele se arrepende de verdade, e arrependimento, quando se ouve falar em arrependimento, não é só de boca, é de ação. Não adianta você dizer, eu me arrependi e não muda de vida. E não muda seus maus hábitos. Uma conversão é você estar indo para um lado e você volta, você vai para o lado oposto. Está caminhando para um abismo e você diz, não, eu não vou mais para o abismo, eu vou para Deus. Manancial, a fonte de vida, de prosperidade, de crescimento, de progresso. E quando se fala em prosperidade, todo mundo pensa em dinheiro.
Prosperidade não é só dinheiro. Você vê pessoas que não são ricas, mas são prósperas. Sua família está unida. Seus filhos cresceram de forma saudável, tendo pai para orientar, tendo uma mãe para guiar, para sustentar dentro de casa, o pai sustentar moralmente, o pai defendendo na hora que tem que defender. A criança cresce segura, sabendo que tem quem olhe por ela. Por que temos pai e mãe? Deus deu o homem para defender o lar, a mulher para sustentar, para dar o afago. E a junção de pai e mãe dá o todo que uma criança precisa para crescer de forma saudável. Então você veja que tudo que Deus deseja para você é bom. Não faça como aquele povo que se afastou do Deus vivo para oferecer o que o Deus vivo dava para eles. Eles ofereciam para deuses mortos, ídolos mortos. O que está por trás do ídolo? O diabo e seus asseclas, os anjos que caíram, que agem na terra, influenciando o povo a se afastar do Deus vivo. Ouça a palavra de Deus. Estude, não apenas leia, estude. Vá se apropriando, porque nela tem ensinos para te ajudar a caminhar. Olha o que Jeremias 6:8 diz. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. O arrependimento cancela o juízo de Deus. Porque Deus já declarou que o pecado vai ser punido. Existe consequência para o pecado. Mas se você se corrigir e se arrepender, ele vai cancelar aquele juízo que estava sobre você. Agora, quando você se arrepende e aceita o sacrifício perfeito de Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e você fica coberto. Deus não enxerga mais o teu pecado, enxerga o sangue de Cristo te justificando. Você fica justificado pelo sacrifício único e perfeito de Jesus. Vamos ler o que estava acontecendo lá em Jeremias 9, de 3 a 9. E encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo, e de irmão nenhum vos fieis. Não confieis, né? Não é para confiar. Porque todo irmão não faz mais do que enganar. Todo próximo anda caluniando. Olha como o povo estava. E como o povo está hoje em dia. E zombará cada um do seu próximo. E não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira. Andam se cansando em proceder perversamente. O que tem acontecido com o mundo? A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Eis que eu os fundirei e os provarei, pois de que outra maneira procederei com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano.
Com a sua boca fala cada um de paz para com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura por estas coisas não os castigaria? Diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Deus está falando da punição do pecado, por causa do pecado. O povo dele andava pecando, fazendo maldades, uns contra os outros. Imagine, você está com o teu irmão, achando que ele está falando coisas boas para você. Não, olha, eu vou te dar isso, vou fazer isso. Não, conta comigo. E aí, quando você vê, tá ele armando uma cilada, você caindo num poço e clamando, me ajuda, me ajuda. Ah, fica aí. Ah, não, não posso. Estou cuidando da minha vida. Aquele que você confiava, te traindo. Assim anda o mundo sem Deus. Mas aquele que se aproxima do Senhor, ele se arrepende, mesmo que tenha feito coisas terríveis no passado. Se verdadeiramente se arrepender, Deus perdoa e corrige e muda a trajetória da vida. E aquele que pecava não peca mais. Antes, abençoa o seu próximo. Você ouve a palavra agora dele e confia, e ele cumpre aquilo que ele fala. Deus está falando, não puniria eu uma nação dessa? A filha do meu povo, ele está chamando a filha do meu povo, a filha, ele chama de filha. Porque ele escolheu um povo para ser, sabe, seu filhinho, para cuidar com tanto carinho, cuidou como um bebê, cresceu, cuidou. Ele chama Israel de filha, de princesa. Cuidou, deixou ela forte, bonita. Era para ela ser fonte de bênção, mas não. Se prostituiu com ídolos, traiu o Deus vivo. Teve punição. Deus castigou para que ela se voltasse para ele. Então vamos ver lá em Jeremias 17, de 9 a 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, dentro, lá no íntimo do ser humano. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vocês estão entendendo? Deus conhece os nossos pensamentos. Ele é onisciente. O diabo não é, mas Deus é. O diabo, ele fica se aproveitando do que você fala, do que você faz, ele observa e tira conclusões, porque ele é inteligente. Mas Deus conhece o teu pensamento, as intenções do seu coração. Por isso que ele estava falando naquele versículo. Ele estava vendo o povo falando de paz, mas no coração armando armadilhas para o seu próximo. Ele conhecia as intenções do coração. Quando os fariseus, os escribas estavam testando Jesus, provando Jesus, Jesus conhecia a intenção do coração deles. E falava e declarava, eu sei, vocês são como sepulcros caiados, por fora está tudo branquinho, mas por dentro tem corpo apodrecendo, podridão, mau cheiro. Então Deus esquadrinha os corações. E Ele vai dar resposta segundo os caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, se você vai por um bom caminho, você vai ter uma resposta boa de Deus. Você vai ter galardões, presentes. Agora, se você está indo por um mau caminho, mesmo que ninguém saiba, só você, no teu íntimo, Deus sabe. E mesmo que você não seja punido na hora,
haverá punição em algum momento. Nada ficará descoberto. Deus esquadrinha os corações. Aí, Jeremias 18, de 7 a 8. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Não é que Deus se arrependa. Essa tradução que fala sobre arrependimento é que Deus vai mudar. Deus vai dar uma resposta àquilo que a nação fizer. Se ela continuar no pecado, Deus vai trazer punição. Mas se ela se arrepender e se converter, mudar a direção em direção a Ele, Ele vai mudar também o seu pensamento de punição. E aí Ele não vai mais punir, Ele vai abençoar. Ele vai abençoar porque houve uma correção, houve um arrependimento. Vamos lá em Joel 2:25. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Restituição. Deus pode perdoar pecados e abençoar quando Ele vê arrependimento e transformação de vida. O que é isso que Deus está falando? Gafanhoto, locusta, pulgão, lagarta. Deus está falando de uma invasão de gafanhotos. Houve essa invasão literal lá no livro de Joel, mas também Deus estava comparando aquela praga que Ele havia enviado com os inimigos, comparando os gafanhotos aos inimigos que vinham sobre o povo para destruir, quando o povo não se arrependia e não se voltava para Ele. Gafanhoto, locusta, pulgão, lagarta, está falando das fases do gafanhoto. Então, as fases de crescimento desse inseto. Então, vamos ver lá. Lagarta ou cortador, é uma fase do gafanhoto, né? Que ele vai se desenvolvendo. Depois, gafanhoto ou migrador, que vai mudando, vai indo de um local para o outro, vai consumindo as coisas, quando acabou não tem mais nada para comer, ele vai para outro, vai migrando. Locusta, uma outra fase de crescimento, ou devorador, que vai destruindo. Depois vem o pulgão ou destruidor. O pulgão, ele consome até a casca das árvores. Então, são várias fases de crescimento desse inseto. E essas nuvens de gafanhoto eram mais ou menos 15.000 por metro quadrado. Quando vinham nuvens de gafanhoto, vinham mais ou menos 10 bilhões de insetos. Chegava a um ponto que escurecia a terra. Era uma nuvem tão grande e tão escura que o sol, os raios do sol não entravam mais. Aquela nuvem cobria as plantações, os gafanhotos desciam e vinham devorando. Então, quando você via, eles iam migrando, né? Acabou a comida aqui, eles vão, opa, tem mais comida lá na frente. Eles iam para frente. Acabou aqui, opa, tem mais comida na frente. E assim, um cortando, o outro devorando, o outro consumindo o resto, o pulgão comendo até a casca das árvores. Quando eles iam embora, o que se via era um quadro terrível de destruição. Eles consumiam
até o final a planta. Não sobrava nada, nada. Pensa numa destruição que não sobra nada. Você acha o quê? Que vai ter prosperidade depois que uma nuvem de gafanhoto passa? Pois essas pragas vinham para o povo se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus. Era disciplinadora. Agora vocês vão depender de mim. Olha para mim. E eu vou restituir tudo o que o gafanhoto consumiu. Vou ler de novo. Joel 2:25. Restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus está falando que foi Ele que enviou aquela praga. Era para eles se arrependerem. Moisés também falou em Deuteronômio 28, leiam vocês, de 38 a 46. Todo o teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. Então vocês vejam que agora que não tinha mais nada, o povo tinha que se voltar para Deus. Então, muitas vezes, o sofrimento, a dor, é para você se alertar. Para de ficar vivendo a vida de qualquer jeito. Você tem um Deus que olha por você e que cuida de você. Se volte para Ele, se arrependa. E tem uma diquinha para você. O gafanhoto não se reproduz no calor. Essa dica para você pode ir para o campo espiritual. O fogo do Espírito Santo de Deus precisa queimar na sua vida. Porque assim o gafanhoto não se reproduzirá. Não vai haver destruição do fruto do teu trabalho. Porque aonde o fogo do Espírito está, o gafanhoto não se reproduz. Dica preciosa para você. Agora vamos falar de um outro tipo de gafanhoto que tem agido muito no mundo. Isaías 10, de 1 a 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Gafanhotos humanos, gente com autoridade, que prescrevem leis que empobrecem o povo. Essa leva de gafanhotos destrutivas. Quando uma nação tem legisladores, tem juízes que decretam leis injustas, isso traz pobreza, traz destruição. Mas ai dos que decretam. Deus está falando, esse ai, Isaías aqui está profetizando, ai deles. Podem até se achar poderosos, achar que estão sobre todos. Mas ai de vocês, juízes, que prescrevem leis injustas. A mão do Senhor vai pesar sobre vocês. Se vocês não se arrependerem e não mudarem de direção, não se transformarem, não buscarem a Deus, esse ai é para vocês. Ai de vocês.
O que fizeram não tem como voltar atrás. As consequências virão. Mas ai de vocês se não se arrependerem. Haverá uma punição pesada sobre vocês, que estão tirando o pão do pobre, que estão tirando o direito das viúvas e dos órfãos. Vocês que deveriam estar protegendo o pobre, a viúva, o órfão, estão tirando comida da boca deles, vivendo regaladamente, vivendo de forma suntuosa, afrontando o pobre. Deus é Deus dos ricos e dos pobres. Deus é Deus sobre todos. Ele está vendo a injustiça e ele já puniu. Mas o tempo vai chegar. Haverá punição, uma punição séria. Então vejam que existem esses gafanhotos também, em forma de homens. Isaías 24, versículo 1 e 5. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Mas para finalizar, vamos ler Josué de 1 a 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você não quer ter pobreza, se afaste do pecado e se aproxime de Deus. E haverá prosperidade no teu caminho. Você vai ser bem-sucedido. Que você atente para a palavra de Deus. Ela é orientação para toda a sua vida, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Vamos ser igreja, vamos ser noiva, vamos aguardar e aprender a cada dia como devemos andar até que esse dia chegue. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.